pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Helena Giglioli. E hoje eu estou aqui, que eu havia combinado com vocês que eu retornaria para falar sobre codependência emocional. Então vamos lá? Na verdade, tá muito ligado, né, com o dependente emocional, mas é uma relação aí que se retroalimenta, né? E que na dinâmica das relações acaba que os dois perfis precisam aí de ajuda mesmo, né? De auxílio mesmo profissional. Então vamos lá. Diferencia o dependente do codependente emocional. Vamos lá. O dependente, ele precisa do outro para ele entende, na verdade, né? Ele acredita piamente que ele precisa do outro para viver, ele precisa do outro para poder ter um sentido na vida, para ele faz do outro aí, como eu informei no vídeo sobre dependência emocional, ele faz o outro seu norte, né, seu sentido da vida dele, o dependente. E o diferencial está em o codependente, ele precisa de alguém que precise dele. Ele precisa para ele poder se sentir importante, para ele se sentir aí, ter um sentido na vida dele. Então ele precisa de ser importante para alguém, de ser necessário, né, para alguém. De que essa pessoa solicite ele, de que ele tenha aí um papel mesmo a cumprir na vida desse outro, para que a vida dele tenha sentido, né? E como que a gente consegue aí perceber essa diferença nítida? O dependente, ele entende como sendo o oxigênio, né, para a vida dele mesmo, esse outro. Então ele acaba sendo, né, controlador, ele acaba sendo, uma extensão mesmo dele, né? Então ele acaba sendo uma ameaça, né, que se ele não foi incluído numa situação, né? Agora, a codependência, ela é parecido com esse perfil, porque precisa aí, né, dessa relação do outro, porém ela tem esse aspecto, né, que ela precisa da necessidade do outro para ela se sentir importante. Então esse outro, ele já está enfraquecido, ele tem ali alguma vulnerabilidade. E aí o codependente, ele precisa dessa necessidade para ele poder crescer, para ele poder se sentir importante, se sentir necessário. E normalmente, o que acontece? O codependente, na maioria das vezes, ele já vem de uma estrutura familiar problemática emocionalmente, com as suas questões emocionais aí mal elaboradas, familiares. E o codependente, muitas vezes, ele tinha que apagar incêndio, tinha que se ver ali sendo resolvedor de conflitos, resolvedor de problemas. E nesta dinâmica, né, cria-se o hábito dele precisar aí de o tempo todo estar suprindo necessidades. E justamente por isso, nesse momento que se estabelece essa dinâmica, que o codependente, ele cria, né, ele estabelece sentimentos relacionados a toda essa situação, de que ele supre necessidades, ele tá sempre ali auxiliando, né, e ele acaba que ele só consegue reconhecer esse tipo de sentimento. Então ele normalmente acaba atraindo mesmo situações problemáticas, pessoas problemáticas, pessoas que precisam do suporte, porque se aproximar, no caso de relacionamento amoroso, afetivo, se aproximar pessoas sem problemas, gentis, tudo ok, né? É raro, né? Sem problemas, mas que não seja aquelas pessoas problemáticas, né? Para tudo, né? Pessoas feridentas, na verdade. O que são pessoas feridentas? São pessoas que o tempo todo você tem que estar pisando em ovos para falar com as pessoas, porque senão a pessoa já fica toda sentimental, sentida, né?
E aí, o codependente, ele acaba se relacionando inconscientemente, ele acaba atraindo muito perfil de pessoas problemáticas, justamente por quê? Porque quando se aproxima pessoas muito bem resolvidas, não é interessante para ele, porque ele não vai ser útil, ele não vai ter função ali nessa relação, nessa dinâmica. Então, como ele é um sentimento que ele desconhece, né? É desconhecido para ele. Então, para ele vai gerar ali estranheza. Então, qual que é o tipo de sentimento que ele já está acostumado? Pessoas que estão abaixo, aquém, né, na questão ali de resolver conflitos e que ele consegue enxergar ali a solução, ele consegue ali resolver o problema. Então ele precisa disso, é onde ele vai se sentir mais fortalecido. É uma relação que se retroalimenta porque você percebe que o codependente ele está em sofrimento, né? Nessa necessidade do sofrimento do outro para ele poder se sentir importante, para ele poder aparecer. Porque é bem assim que funciona a dinâmica da codependência. Por isso que eu informei que é parecido com a dependência, mas tem esse diferencial, tá? Ele se alimenta da necessidade. É um amor patológico, né? Do dependente, da pessoa que vai precisar desse trato do codependente e com o codependente, que aí vira aquela relação lá que se retroalimenta, como eu informei. É como se fosse, a gente pode até fazer uma analogia com a mãe narcisista, né? Com uma mãe que ela precisa, de fato, o tempo todo, para ela se sentir amada, ela precisa estar servindo, fazendo para que ela se sinta necessária. Então faz aí o narcisismo junto com a codependência, tem ali uma ligação, tá bom? Acaba que a relação entre o dependente e o codependente, essa dinâmica ela acaba sendo ali alimentada justamente por isso. Por quê? O codependente ele vai alimentando, eu vou dar um exemplo, né? É como se fosse uma avó que vai na delegacia, paga a fiança pro neto que é dependente químico, que roubou, enfim, e que aí ele acabou que para ele sair, a avó vai lá, paga, ela tá se colocando na condição ali de codependente. Por quê? Tá ainda nutrindo a dinâmica mesmo, né? Ela não consegue deixar soltar por conta dos vínculos familiares, mas acaba se tornando, então por isso que entra em sofrimento mesmo. Situações complicadas, difíceis, né? Muitas vezes familiares, mas é assim que acaba funcionando mesmo. Sem intenção, inconscientemente, vai alimentando ali, mantendo nessa dinâmica aí familiar, que não é funcional. Bom, tem um livro que ele fala muito, né, que ele aborda bem esse assunto da codependência, que é o Amar ou Depender. Ele aborda muito, não vou dar o spoiler, mas ele fala muito nesse sentido, que, por exemplo, você vê a mãe, a avó que quer cuidar, por quê? Porque ela tem um entendimento que ama, né? Mas quando ela depende ali, tá ali em estado de alerta, né? Esperando ali acontecer essa necessidade do dependente, tem uma linha ali que é onde tem que haver ali essa ruptura, justamente para que, enquanto o dependente vê que ele pode, ele tem aonde vai ter sempre pessoas ali nutrindo ali toda essa situação, ele vai continuar nesse papel, né? Porque o dependente normalmente ele acaba que fica ali naquele ciclo, né? Ele é depressivo, vícios, drogas, ele já se abandonou inconscientemente. Mesmo na questão amorosa, ele normalmente, como eu informei, se ele já vem ali de um hábito, né, familiar, de se calar, de silenciar, porque sempre pessoas respondiam por ele. Se ele ia no médico, por exemplo, vai com a mãe, com uma tia, com um cuidador, o médico pergunta algo, aí a criança às vezes até consegue responder, mas aí os pais atravessam e falam pela criança, não deixa a criança pensar e elaborar aí a resposta por si própria. Então essa criança cria esse hábito aí de
sempre vai ter gente fazendo por ela, protegendo ela, fazendo por ela. E essa dinâmica aí do dependente acaba fluindo muito nesse sentido, né? Ele acaba pensando que sempre vai ter alguém para apagar os incêndios que ele sai fazendo por aí, nesse sentido. Seja qualquer outro tipo de dependência. É importante a gente falar. A gente está falando da dependência emocional porque ela tem ali essas similaridades mesmo com o comportamento de todas as outras dependências, dos vícios, das drogas, vício do sexo exacerbado, né? E muitas vezes está se alimentando com a intenção, a boa intenção, mas que está nutrindo aí essa relação sim, tá bom? O que o codependente ele entende? Que ele precisa servir, ele aprendeu em algum momento lá, né, lá atrás, que ele precisa estar sendo ali gentil para ele ser respaldado, para ele ser respeitado, valorizado, para ele ser amado. Então ele entende, e aí uma vez que ele veio de famílias desestruturadas emocionalmente, famílias disfuncional, o que ele vai entender? Que ele precisa sempre estar resolvendo conflitos, resolvendo problemas que não são os seus. E aí ele acaba entendendo, aí mistura, né, as neuroses, tanto do dependente mistura com as neuroses do codependente, por isso que vira aí uma retroalimentação relacional mesmo, né? Ele precisa aí da limitação, da vulnerabilidade do dependente para ele se sentir importante, necessário, né? A pessoa precisa de mim, que a vida da pessoa só vai ter aí sentido se o outro precisar. O que é o saudável nesse sentido? É eu quero, mas eu não preciso. Então, por exemplo, quando ele conseguir dar esse mergulhão para dentro, conseguir aí esse entendimento de que existe aí essa relação onde está se nutrindo aí uma relação que traz prejuízos emocionais para todos, e ele conseguir olhar para si e ele entender que eu quero estar com a pessoa, eu quero estar próximo dessa pessoa, mas eu não preciso, eu quero. Então é uma decisão. Ela acaba entendendo que ela é importante, que não precisa aí o tempo todo estar sendo respaldado, né, valorizado por outro, nem nada, mas que ela decide estar com a pessoa, né? Ela, se estiver, vai ser porque quer e não porque precisa. Sabe aquela analogia que a gente fala? Cuide do seu jardim, que as borboletas vêm até você, porque se a gente pegar para correr atrás da borboleta, o que as borboletas fazem? Elas correm da gente, né? Elas fogem. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente fica naquele desespero, a situação ali favorável, ela acaba se afastando da gente. E quando você cuida do seu jardim, quem é o nosso jardim? É o nosso interior, somos nós, é o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. É a gente trabalhar aí a nossa insegurança, a gente conseguir se colocar nas situações, nas conversas, enfim, profissionalmente, em todos os aspectos, de forma assertiva, de forma inteira, de forma íntegra, integral, entende? E aí, quando você consegue fazer esse movimento, você percebe que você tá feliz consigo e que o outro é só um complemento e não uma extensão. Porque a dependência é você entender que o outro é uma extensão de você.